Noite novamente a todas e a todos. Olha, eu ouvi aqui os depoimentos, viu, gente? E não é a primeira vez que nas audiências que eu tive a oportunidade de realizar na Assembleia no mandato passado, quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, o impacto não era diferente, né? Assim, é um negócio que o Arthur, a fala do Arthur, ela foi precisa no início aqui da nossa live. Minas é um exemplo no bom e no mau sentido. No bom sentido que nós conseguimos prosperar com uma legislação estadual, aprovamos lá em 2018, me lembro até do Vicente, na cidade administrativa, falando na época da sanção da lei, o governador Fernando Pimentel, e era um momento histórico, de uma conquista que já vinha de muitos anos, né, de uma luta de muito tempo. Mas, por outro lado, quando o governo começa a estabelecer referências da indenização, isso é um problema seríssimo, né? Isso acaba virando parâmetro e, quer dizer, é um problema que nós vamos ter que enfrentar. E hoje foi um dia estranho, Vicente, porque eu passei o dia respondendo alguns WhatsApp que eu recebi, sabe? Algumas pessoas mandavam para mim mensagem dizendo o seguinte: deputado, não faça isso conosco, não seja contra os filhos, nós precisamos dessa indenização, nós precisamos de 14 mil, que deputado não atrapalhe, deputado não enche o saco, agora nesse sentido, sabe? Então, assim, foi um negócio que eu achei muito estranho, porque eu tenho uma história de contribuição com o movimento, né? Até peço permissão de vocês, até depois de eu tentar fazer uma fala aqui, depois das falas que eu ouvi aqui, é um negócio complicado, mas só para quem está nos acompanhando entender o lugar que eu estou nesse debate, porque que o Vicente me convidou, né? Lembrando que eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos nos últimos 4 anos, e desde do início da nossa presidência, nós realizamos 3 audiências públicas sobre o tema, no dia 30 de 4 de 2015, no dia 19 de 9 de 2017 e depois no dia 27 de 9 de 2017. Foram 3 audiências. Nas audiências, já tinha cobrança pela instituição de indenização, mesmo antes da lei aprovada, que era o que os filhos traziam para nós como reivindicação nessas audiências. Elas geravam, então, os requerimentos, geravam documentos, o nosso posicionamento como Comissão de Direitos Humanos, o nosso posicionamento como Assembleia em favor da matéria, da indenização. O requerimento nosso 10.142, ainda de 2017, requeriu o Ministério Público Federal também providência para estabelecer procedimento judicial com a finalidade de instituir reparação indenizatória e pensão especial para os filhos e filhas das pessoas submetidas à separação dos pais de hanseníase. Depois, o nosso requerimento de 2017, o 10.143 também, pedindo o Estado para instituir meios de reparação indenizatória e pensão especial para filhos e filhas. E depois também, no dia 6/3, um novo requerimento para que o Estado, para a gente realizar uma audiência pública para debater o descumprimento da lei do governo do Estado, 23.137 de 2018, e depois veio a votação do PL 4.828, que deu origem ao 23.137, do qual nós votamos favoravelmente, ajudamos na aprovação do projeto. Enfim, eu tenho aqui um histórico dos momentos. Aí teve o requerimento em 19/9, ainda 2017, 19/9 de 2017, outro em 30/9, depois vários posicionamentos, viu, gente? Vários posicionamentos nossos, realização de audiência, com relação à importância da gente ter a indenização, a reparação e também a defesa de uma pensão para as pessoas que foram vítimas desse crime cometido pelo Estado. Então, eu estou dizendo isso para aquelas pessoas que hoje fizeram contato comigo sem me conhecer. Eu até acredito, sabe, Vicente, que alguém, não sei porquê, não tem um interesse de que a reparação seja na proporção e no tamanho da dor, apesar que vocês colocaram muito bem, não tem valor que vai compensar. Gente, é só pegar os depoimentos que nós ouvimos aqui, e a turma achar que 14 mil reais está de bom tamanho para reparar o dano. E algumas pessoas diziam o seguinte: olha, mas nós estamos aceitando 14 mil porque situação de desempregado, com filho, a crise está aí, a pandemia está aí, a gente sabe que não é fácil, realmente, para algumas pessoas o que está passando, mas colocar isso como o único valor e possibilidade de indenização que eu não concordo.
Eu não concordo, eu não acho que 14 mil reais seja aquilo que a pessoa tenha como direito por tudo que ela passou, ela sofreu. Isso para o Estado é irrisório. Quando você olha outros tipos de ações com natureza indenizatória, isso é irrisório. Inclusive, por ocasião do crime da Vale do Rio Doce, a Defensoria Pública, quando estava tentando mediar, ela propunha, no acordo com a Vale, uma mediação que já estabelecia um valor de indenização. Esse valor de indenização era nas maiores médias do que historicamente tinha sido pago em crimes semelhantes e não excluía a possibilidade do sujeito, então, que teve que foi a vítima da tragédia, de ainda assim recorrer em outras situações e circunstâncias. Então, eu queria dizer para as pessoas, para vocês que estão aqui nos acompanhando, e eu acho que aqui nós estamos nivelados na mesma compreensão, mas eu queria dizer para aqueles que são filhos, né, dos pais, filhos que foram separados dos pais na época, pela questão da hanseníase, que não entendesse o nosso posicionamento como posicionamento contrário a eles receberem qualquer tipo de indenização, mas é contrário de concordar com esse valor, e isso é o contrário de não permitir que as pessoas tenham outras possibilidades de recurso, porque o valor é pífio. Há uma situação emergencial colocada, às vezes de insegurança alimentar, de insegurança econômica das famílias, nós sabemos disso, é por isso que a gente briga lá no Congresso para ter auxílio emergencial, que a gente briga aqui no Estado para que o governo pague auxílio emergencial para todo mundo que sofre em decorrência da pandemia. Mas eu acho, gente, que quando as pessoas aceitam receber um valor como esse, deixa o Estado numa zona de conforto muito grande. O Estado que tem aí uma arrecadação de 100 bilhões de reais por ano, fica numa situação muito confortável por tudo que ele fez contra essas pessoas, contra essas famílias. Não é aceitável. Então, eu queria dizer o seguinte, eu não sou contra que as pessoas recebam, eu sou contra que recebam somente esse valor, eu sou contra que esse seja a única forma de compensação e está correto. Nós temos que discutir, e quero aqui até propor para a Ana Paula, que está aqui conosco nessa caminhada, que a gente possa fazer alteração na lei, inclusive tratando de pensão, no 14.020 papo, acabou, no Estado não tem mais responsabilidade nenhuma. Como é que é isso? Não, a gente pode propor alteração na lei. Eu quero propor que a gente faça alteração na lei sem prejuízo dos processos que estão em curso. Mas que esse não seja o único recurso. Eu já tinha feito um requerimento, agora ainda em fevereiro, que pedia ao Estado esclarecimentos e informações quanto ao cronograma desses pagamentos e os critérios também para o pagamento. Qual que eram os limites, né, que o Estado estava parametrizando para poder fazer o pagamento. E ainda também a participação da comissão, porque pela lei tem a comissão instituída, que ela precisa ser ouvida nesse processo. Me parece que não está acontecendo. Ou se acontece ou não acontece a contento de haver equilíbrio interno da posição de quem representa realmente aí, os filhos das famílias das colônias aí que nós tivemos. Então, gente, olha, eu quero só deixar isso claro, sabe? A quem me contactou conta com a minha luta, e não é de hoje, né? A Ana Paula não era deputada, não tinha como ela ter acumulado nesse sentido, está chegando agora e vai somar muito com a gente, mas eu que já estava na Assembleia nesses últimos 4 anos, eu sei o tanto que nós, junto com os movimentos, nós lutamos, né? Assim como o deputado Durval Ângelo, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos antes de mim, também sempre encampou muito essa luta, né, e tem o nosso reconhecimento. Eu depois substituí ele na Comissão de Direitos Humanos e nós continuamos a luta. E acho que agora, ainda não estando na comissão, eu não sou mais da Comissão de Direitos Humanos, eu estou em outras comissões, mas essa pauta é uma pauta que, para mim, ela é cara. É uma pauta que dói, é uma pauta que é uma marca no nosso país, é uma marca severa e profunda no estado de Minas Gerais. Então, o que eu quero dizer, Vicente, que eu permaneço, como sempre estive à disposição nessa luta, e além do que foi proposto aqui pelo Tiago, do requerimento, eu quero depois bater um papo com a Ana Paula, as nossas assessorias técnicas, legislativas, conversar e a gente assinar juntos aí alguma coisa no sentido de melhorar essa compensação e dar garantias para essas famílias, porque por causa gente, até utiliza de uma maneira covarde o momento de vulnerabilidade da pessoa, de insegurança, de fome, às vezes, de desemprego, e é verdade, eu não creio que ninguém esteja mentindo para justificar do porquê que precisa dos 14 mil, mas usa dessa situação de vulnerabilidade para que as pessoas não questionem, para que as pessoas aceitem, porque a situação delas, além do drama que teve a vida toda, ainda tem o drama do momento que vive agora, e coloca para elas que é só isso que dá para fazer, e aceita porque a situação está apertada, tem desespero. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu queria deixar aqui minha posição sobre isso, viu, Vicente? A gente dá continuidade no que nós estamos discutindo aqui. Muito grave. Cara, depois de ouvir aí mais alguns depoimentos, alguns que eu não tinha ouvido ao longo dos últimos anos, aí eu estou mais convencido de que nós não podemos deixar que fique desse tamanho
a responsabilidade do Estado por tudo que aconteceu. Obrigado.